Fala, concurseiro, tranquilo? Seguinte, no vídeo de hoje, ao som dessa chuva, o lo-fi natural, a gente vai bater um papo hoje sobre formação dos estados modernos e expansão marítima. E posteriormente, vídeos mais pra frente, eu vou abordar sobre colonização, seja do Brasil, espanhola, da América. São tópicos muito importantes. Mas no vídeo de hoje vamos dar um ênfase à formação dos estados nacionais e a expansão marítima, um assunto muito cobrado na PrEP. No vídeo de Idade Média, como eu havia dito, o sistema feudal estava em crise. E com isso, alguns nobres eles ficaram mais pobres, daí você tinha alguns outros nobres ficando um pouco mais ricos. E esses nobres que ficaram mais ricos, eles vão tomar algumas atitudes para ficar mais ricos ainda, entende? Então você vai ter alguns nobres investindo em exércitos, alguns nobres se aliando à burguesia, seja por meio de uma implementação de taxas comuns, entende? Porque naquela época o burguês ele precisava de uma facilidade cambial, precisava de algumas comodidades, por assim dizer, entende? Então você vai ter um nobre se juntando à burguesia para poder alavancar ainda mais o poder dele, entende? E assim você vai poder perceber a centralização do Estado. Para falar de centralização é muito importante a gente falar de Portugal, que foi o primeiro país da Europa a centralizar o poder dele. Basicamente, a Europa estava completamente dominada pelos mouros, que eram muçulmanos. E os espanhóis eles vão conseguir expulsar esses muçulmanos do território, seja, por exemplo, por meio da Guerra da Reconquista, por exemplo. E a dinastia que vai dar início à centralização de Portugal é a dinastia de Aves, tópico muito importante. Vai acontecer o que? A Revolução de Aves. O que vai acontecer? O rei de Portugal, que era Fernando, da dinastia de Borgonha, ele vai morrer. E isso vai iniciar uma crise sucessória. Com essa crise sucessória, Portugal tá sem rei no trono. E só que esse cara que morreu, o Fernando da dinastia de Borgonha, ele tinha um irmão bastardo. E esse irmão dele, o Dom João, que vai ser buscado para assumir o trono. Ele vai ter apoio de várias camadas de comerciantes, pescadores, entende? Essas camadas mais baixas no geral. E ele vai ter o apoio dessa população e vai ascender ao trono. E assim ele vai iniciar a dinastia de Aves. E essa dinastia ela vai iniciar a centralização de Portugal. Isso é muito importante. Como eu havia dito antes, Portugal vai ser o primeiro país a centralizar o seu poder. E isso vai ser muito importante porque, devido a essa centralização bem cedo que ocorreu, devido à falta de guerras, já que Portugal já tinha explorado os mouros, já estava tudo tranquilo. E ainda devido à posição geográfica de Portugal, já que Portugal fica na Península Ibérica, ou seja, Portugal está literalmente de frente para o mar. Portugal ele vai ser o primeiro país da Europa a ter a oportunidade de expandir o seu comércio marítimo. Mas por que Portugal vai ter interesse nisso? Na época, o comércio ele era dominado basicamente por um eixo, o eixo do mar Mediterrâneo. Se lembra quando eu disse que Constantinopla, na Idade Média, foi conquistada? Pois é, a cidade de Gênova, de Veneza, eles estavam dominando o comércio naquela região do mar Mediterrâneo, basicamente ali em Constantinopla. E eles tinham muito poder ali, entende? O comércio era basicamente baseado naquela região e eles dominavam aquela região, então eles dominavam o comércio. Só que Portugal precisava expandir sua economia. Então o português falou, ixi, filho, é lançar pro mar e já era. Entende? Não tinha muita opção, muita escolha. Então o que acontece? Como eles não poderiam passar pelo mar Mediterrâneo, já que ele era dominado, era tipo um monopólio da cidade de Gênova e de Veneza. Muito importante você lembrar desses nomes, que já caiu em prova. Como você tinha um monopólio desse mar, eles iriam precisar achar uma nova rota marítima. E com isso se iniciam as expedições marítimas. Esse é o expansionismo marítimo. Como eu havia também dito no vídeo anterior,
no vídeo de Idade Média, a Europa estava passando por um processo de renascimento cultural. Então você tinha mais pessoas estudando, se aprofundando em assuntos científicos, na racionalidade. E com isso você vai ter o surgimento de diversos aparatos e técnicas de navegação. E Portugal ele vai ter uma marinha muito forte, entende? Principalmente devido a um negócio chamado Escola de Sagres. Não era uma escola, e sim era tipo como se fosse uma reunião, assim, por assim dizer, dos pescadores. Eles compartilhavam experiências, compartilhavam técnicas, e isso vai ser importante para o desenvolvimento marítimo de Portugal. Além do desenvolvimento de tecnologias como a caravela, que era o navio deles, a bússola e vários métodos de navegação. É importante deixar claro que essa expansão marítima ela ocorreu em fases, certo? Portugal ele não conhecia direito os mares, até conhecia, tinha uma noção, mas isso vai ocorrer de pouquinho em pouquinho, entende? Então é importante pontuar essa ordem. Primeiro Portugal, ele vai pensar o quê? A gente quer chegar nas Índias, comercializar com as Índias. A gente não pode fazer isso pelo mar Mediterrâneo. Então a gente vai fazer o quê? Vai dar a volta na África. Olha a loucura dos caras. Vai dar a volta na África e lá embaixo para chegar lá na Índia. Entende? Então a primeira coisa que Portugal faz é o quê? Conquistar o norte da África por meio da conquista de Ceuta, em 1415, se não me falha a memória. Daí Portugal vai descendo, vai conquistando a parte do litoral e chega lá no Cabo das Tormentas, que mais tarde ele vai ser rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Se não me falha a memória, o nome de Cabo das Tormentas é dado devido a características geográficas do local que deixavam assustados os marinheiros, entende? Mas após os marinheiros passarem por lá, eles vão renomear e dizer que é o Cabo da Boa Esperança. Ah, passamos por aqui. Amém. Daí logo após isso, os portugueses eles vão chegar propriamente nas Índias. E mais pra frente você vai ter a chegada de Pedro Álvares de Cabral no Brasil. Isso vai acontecer, bom, como todos já sabem, em 1500. E vão falar por aí que um vento bateu no navio, desviou. Mas vamos ser sinceros, Portugal já desconfiava que existia alguma coisa ali. Já desconfiava, entende? Pedrão foi lá só para confirmar. Mas eu aposto que eles não sabiam que era um território tão imenso assim. Mas ainda assim é importante pontuar que antes de Pedro Álvares Cabral chegar na América, pelo menos no Brasil, Colombo, da Espanha, ele já havia chegado na América do Norte, entende? Então, sim, os europeus já tinham uma noção de que haviam territórios pro lado de cá. Além da chegada ao Brasil, também houve uma coisa muito importante que, se eu não me falha a memória, caiu em prova também, que é a circunnavegação. Ela vai ser uma volta louca no mundo. O cara ele vai... nossa, cara, vontade de ir pro mar. Daí ele vai girar o mundo assim, não tem mais pra onde. O cara, tá bom. Essa circunnavegação ela vai ser feita por Fernando Magalhães. E ela é basicamente um dos últimos processos de expansão marítima. E é importante pontuar que ela é feita pela Espanha. Então, de repente, se cair numa prova, como já caiu, e provavelmente pode cair de novo, uma linha do tempo das expedições é Celta. Daí você vai vindo pelas coisas do continente africano, chegada às Índias, você tem a chegada de Colombo à América, chegada ao Brasil, e depois tudo isso que vem a circunnavegação de Fernando Magalhães, daí pela Espanha, entende? Ainda dentro desse contexto de expansão marítima, é importante a gente falar sobre alguns tratados, porque querendo ou não, os europeus eles já tinham alguma noção do que tinha aqui. Então acontecia tipo uma corrida para decidir quem é que ficava com aquilo primeiro. Só que ficou algumas farpas assim. Então Portugal e Espanha, para não ficar um clima muito ruim, vão tentar fazer acordos. A gente vai ter a bula Intercoultera, que foi
imposta pelo Papa Alexandre VI. E o que essa bula dizia? Ela pegava um ponto de referência, que era o Cabo Verde, e da 100 léguas marítimas a oeste de Cabo Verde, você tem uma linha dividindo o mundo entre Espanha e Portugal, tá? Isso é importante dizer porque vai gerar uma polêmica, tá? Vai ter uma linha a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, e tudo que está a oeste dessa linha é da Espanha, tudo que está a leste dessa linha é de Portugal, entende? As terras colonizadas, pelo menos, as terras descobertas. Então era assim que eles iriam dividir o mundo. Só que Portugal não gostou. Portugal já tinha uma noção que isso não ia pegar boas terras, pelo menos daqui. Já Portugal tinha essa noção. Então Portugal ele tentou renegociar ali com Espanha e eles chegaram ao Tratado de Tordesilhas. O que o Tratado de Tordesilhas vai dizer? Ele vai pegar o mesmo ponto de referência, Cabo Verde, e ele vai colocar uma linha dividindo o mundo, só que essa linha vai estar a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, ela vai estar a 370 léguas oeste de Cabo Verde. Isso é importante você decorar porque provavelmente cai em prova, né? Você que estuda para prep já viu isso numa prova da prep, então é importante você decorar esse tipo de coisa. Mas eles vão pegar uma linha a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, e tudo que está a oeste dessa linha é da Espanha, pelo menos as terras descobertas. Tudo que está a leste vai ser de Portugal. Daí ficou esse o tratado. Só que, bom, mais pra frente a gente vai ver que Portugal não vai respeitar tanto esse tratado. Você ainda vai ter, nenhum dos dois, né, pra falar a verdade. Você ainda vai ter a União Ibérica que vai tirar o sentido do Tratado de Tordesilhas, mas isso é para outro vídeo. E veja bem, além desses caras, Portugal e Espanha eles já estavam centralizados. Só que daí começou a vir o resto da Europa. E os franceses e holandeses, eles não iam gostar muito desse papo aí de, o cara dividiu o mundo entre eles dois e nós. Como? Então você vai ter uma iniciação da expansão marítima de outros países, entende? Beleza, com o Tratado de Tordesilhas, Portugal já tinha garantido as terras de pelo menos metade do que hoje seria o Brasil, certo? Você pegou uma linha e dividiu toda a América no meio. Só que Portugal esqueceu que havia outros países europeus, entende? Então os franceses e os holandeses, principalmente, eles não vão gostar muito disso. E após a chegada de Portugal, quando ele chegar ao Brasil, ele não vai sentir muito interesse, porque de cara eles não vão ver ouro. Então vão mandar algumas expedições. Só que Portugal vai perceber que os outros europeus vão querer invadir, estão querendo invadir o Brasil para tomar posse do território. Então Portugal vai começar a investir um pouquinho mais. E assim vai surgir, por exemplo, algumas expedições guarda-costas. E Portugal vai investir num sistema chamado de sistema de capitanias hereditárias. Isso eu posso aprofundar num vídeo de colonização do Brasil, para não se estender muito nesse vídeo. Portugal já havia descoberto o Brasil, descoberto entre algumas aspas, né? Só que Portugal não sentiu tanto interesse no Brasil de início porque não havia presença de ouro, entende? Lógico que existia ouro no território, mas de cara Portugal não percebeu. Então Portugal manteve só algumas relações com os indígenas locais, por exemplo, o estanco, que era o monopólio português na madeira do pau-brasil, e o escambo, que era basicamente a troca que que os portugueses que vinham coletar madeira, eles faziam com os índios. Eles davam alguma ferramenta, algum utensílio para os indígenas, e os indígenas em troca eles coletavam a madeira para os portugueses, certo? É importante você diferenciar escambo e estanco, sabe? Até porque o estanco ele é tipo uma lei. Somente Portugal, somente as pessoas que forem autorizadas pela coroa podiam explorar essa madeira, entende? Mas inicialmente Portugal não teve esse interesse no Brasil devido à aparente falta de ouro.
Então, de 1500 a 1530 a gente vai ter a pré-colonização, que é basicamente um período que o Brasil está meio ali em análise, assim por assim dizer. Só que Portugal percebeu que outros europeus estavam querendo invadir o Brasil, porque você divide com alguém o mundo em dois. Você divide o mundo em dois. O resto do mundo vai ficar com certeza muito bravo com isso. Então, franceses e holandeses vão querer começar a invadir os territórios portugueses e espanhóis. Entende? Portugal não vai gostar disso. Portugal não quer perder as terras dele. Então, os portugueses vão começar a lançar algumas expedições para guardar o território. A primeira expedição ocorreu em 1501. Ela ainda não é uma expedição guarda-costas, ela é uma expedição exploratória. Ela foi feita por Gaspar de Lemo e ela tinha o objetivo de nomear algumas ilhas que ficaram meio sem nome, né? E vai mapear alguns territórios, vai dar uma analisada, mas coisa rápida, entende? Isso foi a primeira expedição. Daí você vai ter a expedição de 1503, feita por Gonçalo Coelho. E basicamente esse cara ele veio para trazer um cara chamado Fernando de Noronha. O que eles vieram fazer aqui? Basicamente esse Fernando de Noronha ele tinha o estanco português. Basicamente ele tinha a permissão de explorar o pau-brasil em nome de Portugal, entende? Então aqui a gente vê na prática como funciona isso. O estanco ele é tipo uma permissão, entende? Quem tem ou não o direito de pegar naquele material, entende? Quem estava no comando da navegação era o Gaspar de Lemo e quem estava no comando da exploração, por assim dizer, era o Fernão de Noronha. Já quem tinha permissão para coletar o pau-brasil era ele, certo? E você ainda vai ter a expedição de 1516 e de 1520, que vão ser feitas por Cristóvão Jacques. Essas sim, elas são expedições com caráter guarda-costas. Então Portugal vai enviar esse cara para o território para conferir se não tem ninguém tentando invadir, para de fato proteger as terras, entende? Portugal vai perceber que isso não vai dar muito certo se continuar só mandando o cara assim de longe, entende? Então o que Portugal vai fazer? Portugal vai criar o sistema de capitanias hereditárias, que é basicamente ele vai mandar pessoas para povoar as terras do Brasil em lotes, e esses lotes eles vão ser passados de geração em geração. No próximo vídeo de Brasil Colônia eu vou aprofundar sobre isso, mas o que é importante agora nesse vídeo de expansão marítima é a expedição. Nessa última cartada, por assim dizer, de Portugal, ele vai mandar Martim Afonso de Souza. Ele vai ser o primeiro cara a povoar uma capitania. Ele vai chegar em São Vicente e São Vicente vai ser basicamente a primeira capitania do Brasil. E também mais pra frente vai ser a única, junto com o Pernambuco, vai ser uma das poucas capitanias que vai dar certo e vai continuar, vai permanecer por algum tempo. Bom, essa expedição ela foi feita em 1930, 1530, importante, e vai ser a primeira expedição para de fato povoar o território brasileiro. Bom, eu acredito que eu consegui pontuar bastante coisa nesse vídeo, só retomando algumas coisas que caem muito em questão. É importante deixar claro que antes dessa expansão marítima, o eixo econômico era o mar Mediterrâneo, entende? E depois, quando Portugal iniciou e descobriu novas rotas, o principal eixo econômico passou a ser o mar Mediterrâneo. Não, o mar Atlântico, entende? Então essa é uma das importâncias da expansão marítima. Você vai ter uma mudança completa de um eixo econômico, certo? Eu acho que eu consegui enriquecer bastante o vídeo, consegui discutir bastante coisas aqui. Espero que os senhores tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. E se puderem, ajude o canal por meio de compras na Amazon. Se você precisar de algum material, como por exemplo caneta, caderno, folha, cara, eu vou deixar um link aqui para você conseguir tudo isso. E se você precisa de material de estudo, como livros também, na Amazon tem também. Eu vou deixar aqui um link meu de afiliado e você pode comprar os seus materiais pela Amazon e ajudar o canal e o meu ideal, certo?
Então esse foi o vídeo. Eu agradeço pela atenção de todos e é isso. Nos vemos na PrEP. Tudo por um ideal.